Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez a Python 42. No vídeo de hoje, a gente vai desenvolver um jogo de Quem Sou Eu, usando Python. Enquanto a gente vai relembrar listas, dicionários, estruturas de repetição, condicionais e várias outras coisas da linguagem, a gente vai desenvolver esse jogo, onde quando você for jogar, você vai pensar no animal, não vai dizer para o programa qual animal você está pensando, e o programa vai começar a te fazer perguntas. Esse animal tem 4 patas? Esse animal é bípede? Esse animal tem pelo, tem penas? Enfim. E você vai respondendo sim ou não para cada uma dessas perguntas, até que no final do jogo, o jogo vai adivinhar qual é o animal você está pensando, se tudo der certo, é claro. Para fazer isso, a gente entrou no Kaggle. O Kaggle é um site com vários conjuntos de dados, vários datasets diferentes sobre várias coisas, principalmente para a galera que trabalha com dados. A gente vai usar ele para fazer algo bem simples. Então eu cheguei aqui, pesquisei por Animal e peguei esse cara aqui, Zoo Animal Classification. Ele tinha 2 arquivos CSV. O primeiro deles era falando das características, das classes dos animais, se eles eram mamíferos, se eram pássaros, se eram réptil, etc. E o segundo eram os animais propriamente ditos e as características deles. Se ele tinha pelo, se ele tinha pena, se ele botava ovo, se ele dava leite, por aí vai. A gente pegou isso aqui e traduziu isso aqui e adicionou mais algumas informações e tirou outras, só para poder facilitar para o jogo. Chegando nesse conjunto final aqui, animais.csv. Um CSV é basicamente isso aqui, olha. É como se fosse uma planilha. Pensa numa planilha de Excel, onde você tem as colunas e os dados. Então, se você quer ver se o golfinho tem penas, você vem aqui, 0 indica falso, 1 indica verdadeiro. Então, todas as características estão aqui. Só que o CSV de verdade é isso aqui. É um arquivo onde os títulos são na primeira linha, geralmente, e eles são separados por um delimitador. Nesse caso é vírgula, alguns CSVs vai ser o pipe, esse caractere, enfim, podem ser vários caracteres diferentes. Separado por esse delimitador, cada coisa dessa indica um título, indica uma característica, e cada item desse indica a resposta, né? Então o nome desse cara é escorpião, se tem pelo é 0, se tem penas é 0, se é um ovíparo é 0, enfim. Então a gente consegue visualizar ele de forma mais fácil, até usando qualquer programa que abra planilhas. Eu estou usando LibreOffice aqui, mas pode abrir pelo Excel, Google Drive, e você consegue visualizar ele de forma mais fácil, só para você entender o que ele é. Foi inclusive assim que a gente editou os dados, para poder colocar alguns animais mais brasileiros, tirar alguns animais que não faziam sentido da lista, colocar algumas características a mais, traduzir os dados, enfim. Eu falei aqui de dataset, de dados, de Kaggle, mas esse vídeo não é sobre machine learning, esse vídeo não é sobre inteligência artificial, esse vídeo não é sobre análise de dados. A gente vai usar um CSV e fazer algumas coisas muito simples nele, que não são análise de dados, beleza? Vamos para o código. Eu tenho um arquivo aqui chamado quiz.py. Na mesma pasta eu tenho animais.csv. A gente vai deixar o arquivo disponível aqui na descrição do vídeo para você poder baixar ele. E no arquivo quiz.py a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler esse CSV. Existe uma biblioteca no Python padrão, já na biblioteca padrão do Python, chamada CSV, que é usada para manipular CSVs. Então eu vou colocar aqui import CSV. O comando import, ele diz que eu vou importar alguma coisa, e essa coisa é biblioteca CSV. Estou importando uma biblioteca que me permite fazer coisas com CSV, e o nome dela é CSV. Então, importei essa biblioteca, e aqui eu vou colocar o with open, o nome do arquivo, animais.csv, tá vendo ele aqui? As f. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que eu estou criando um bloco, dentro desse bloco eu estou abrindo esse arquivo, e esse arquivo está sendo aberto com o nome f, né? Para dentro do Python, o f vai indicar esse arquivo, né? Tem gente que usa a letra f, escreve file, tanto faz. A gente vai usar isso aqui só dentro dessa linha e não vai precisar mais dessa variável. O if é usado para dizer que eu estou começando o open e assim que eu sair desse bloco, ele já vai fechar esse arquivo. Quando a gente lê um arquivo, a gente tem que abrir esse arquivo e fechar. Só que quando a gente usa o if, a gente não precisa fechar. Assim que a gente sai desse delimitador de bloco, ele já fecha o arquivo pra gente. Bom, então, abrindo esse arquivo, chamando ele de f, dou 2 pontos no final. Bloco no Python a gente tem que ter essa indentação, né? Tem que ter esse recuo pro lado. Então vamos lá, eu vou escrever aqui with open, o nome do arquivo é animais.csv, e vou chamar ele de f aqui dentro. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou abrindo um contexto, o if ele abre um contexto para mim. O open quer dizer abrir, literalmente, ele abre o arquivo animais.csv, e dentro desse contexto eu estou chamando ele de f. Algumas pessoas vão escrever f, vão escrever file. O nome que eu colocar aqui é qualquer nome.
é o nome que eu vou usar ele aqui dentro, tá? Se você usar qualquer nome, você vai ter que usar qualquer nome aqui dentro. Beleza, então eu vou chamar ele de f. Então, o if ele também vai servir para mim, porque o que acontece? Quando eu abro um arquivo, eu tenho que fechar esse arquivo também, dentro desse contexto. Então, o if ele me ajuda o arquivo só vai estar aberto aqui dentro, e assim que eu sair desse if, ele já vai estar fechado. Então, eu abri o arquivo, estou chamando ele de f, e vou usar ele aqui dentro. A primeira coisa que eu vou fazer é só imprimir o que eu estou abrindo, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Então, eu vou botar aqui um print, eu vou converter ele para uma lista, e vou botar csv.objectReader, vou passar o f. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou imprimindo alguma coisa, eu estou pegando a biblioteca CSV usando o leitor de dicionário dela, objectReader quer dizer leitor de dicionário. Eu estou passando o arquivo aqui para esse leitor de dicionário, então ele vai ler isso como dicionário. Então, cada linha desse CSV vai ser um dicionário. Então, vindo aqui, por exemplo, para a nossa planilha, é o nosso CSV, mas aberto como planilha. Então, a linha escorpião, por exemplo, vai ser um dicionário que vai ter a chave nome, valor escorpião, vai ter a chave tem pelo com valor 0, tem penas com valor 0, é um ovíparo, vai ser valor 0 e por aí vai. Então, eu vou converter cada linha para um dicionário e a lista é porque o csv.objectReader retorna para mim um iterável, onde eu posso ler cada uma das linhas. Eu poderia ir pegando linha a linha por ela. Quando eu jogo para a lista, eu já estou convertendo tudo isso para uma lista direto, que é uma lista de dicionários. Cada elemento dessa lista vai ser um dicionário e cada um desses dicionários é um animal. Então eu vou só imprimir ele aqui, vai ficar um monte de dado bagunçado, mas só para mostrar que ele está lendo isso. E vou rodar ele, python quiz.py. Percebe? Ele imprimiu todo o conteúdo daquele arquivo, onde cada elemento da lista foi um animal, e cada animal desse é um dicionário, onde a chave é a sua característica e o valor é o valor correspondente daquela característica. Ok, eu vou imprimir só o primeiro para mostrar de forma mais simples ainda. Então, dessa lista eu estou imprimindo o primeiro, né? Tá aqui o list, ele converteu ele para lista, e lembra disso aqui na aula de listas, que a gente falou que a gente está pegando o primeiro elemento. Uma lista em Python começa no 0 e não no 1. Então eu vou imprimir aqui, ele imprimiu o primeiro animal. Então nome escorpião, tem pelo 0, tem pena 0, um ovíparo 0 e por aí vai. Beleza. O que a gente quer fazer? A gente quer converter tudo isso para uma estrutura, para um dicionário, que vai ficar mais ou menos desse jeito. Olha, animais. Eu quero que a chave desse dicionário seja o próprio nome do animal. Então no caso do escorpião, escorpião. E eu quero que meu tio não está funcionando, não sei porquê, mas tudo bem. E eu quero que o valor de escorpião seja um outro dicionário com cada uma das características do escorpião. Então, por exemplo, tem pelo, vai retornar false. Tem penas, false, eu não lembro se escorpião tem pelo, acho que não, enfim, vai retornar false. E cada uma das característica, e aqui vai ficar o valor, né? Seja ele true ou false. Lá no nosso CSV, a gente tem 0 ou 1. Então eu preciso dizer para o Python que eu não quero exibir eles como 0 ou 1. Eu quero exibir eles como valor booleano mesmo. Eu quero exibir eles como falso e como true. Então, assim é como eu quero exibir. Eu vou comentar ele aqui, porque a gente não vai escrever o dicionário inteiro. A gente quer ler aquele arquivo e já transformar ele nesse dicionário. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu fazer desse jeito que eu fiz, só para imprimir, só para mostrar, eu vou colocar aqui, para cada linha do arquivo, for linha, em csv.objectReader_f. Então, lembra do for? Eu pego cada um dos elementos de um iterável e jogo para essa variável que eu chamei aqui e vou poder usar ela aqui dentro. O nome é uma das colunas desse dicionário, é uma das chaves desse dicionário, é uma das colunas do CSV. Então, eu vou tirar ele do dicionário e jogar numa variável chamada nome. Então, o nome é igual a linha.pop, nome. O pop, no dicionário, a gente já falou disso, ele tira esse elemento do dicionário e retorna para mim o valor dele. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um exemplo é igual a 2.2 e b 2.10, sei lá, um dicionário qualquer, e der um exemplo.pop a, ele vai tirar o a do dicionário e me devolver o valor. Então, ele me devolveu o valor 2, e se eu chamo exemplo de novo, o a não está mais no dicionário. Então, é isso que eu estou fazendo. Lembra que eu quero o dicionário desse jeito? Eu quero que o nome apareça aqui e não apareça aqui dentro?
Então, eu estou dando esse pop para jogar dentro da variável nome. Ok, aqui só vai sobrar para a gente, então, as características, como chave e valor. Só que essas características, elas vão estar desse jeito, olha, tem pelo, como se fosse uma string zero, né? Ele lê o CSV como texto. Então, não é desse jeito que a gente quer pegar isso, ser a chave do dicionário, e o valor ser o true, o false, enfim. Então, eu vou, para cada linha do dicionário, fazer isso. Olha, tem jeitos mais simples de fazer isso usando map, mas a gente não falou de map ainda, então eu vou fazer literalmente um for aqui e depois vou transformar ele num dict comprehension. A ideia aqui é ensinar, não é você fazer isso da melhor forma possível, mas é ensinando cada coisa uma de cada vez. Então, se você já sabe fazer isso de outra forma, você pode fazer de outra forma, mas eu vou mostrar a que eu considero mais simples para quem está começando. Então, para cada item nessa linha, eu vou jogar dentro de um dicionário desse animal. Então, digamos que animal é igual a um dicionário vazio. E eu vou pegar aqui, olha, for característica e valor em linha.items. Lembra que a linha são os conjuntos disso aqui? Só que ao invés de estar false, está string zero. Então, eu vou estar pegando, jogando na variável característica isso, que é a chave, e jogando na variável valor, o valor que vai estar como zero lá, por enquanto. 2 pontos. E para esse animal, eu vou colocar aqui que a característica dele... Então, eu estou setando na chave característica, que é cada uma dessas mesmo, e eu vou setar aqui o valor convertido para um booleano. É uma string zero, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje, o valor lá está como se fosse isso aqui. E eu quero converter esse zero para false. Então, se eu dou um bool, por exemplo, um valor, o Python vai entender que é verdadeiro. Porque lembra que toda string que tem algum elemento é verdadeiro? Então não importa o que está dentro da string. Se eu der um bool string false, ele vai achar que é verdadeiro. Porque tudo que está lá dentro, se tem alguma coisa lá dentro, é verdadeiro para ele. Então, só que o bool de zero inteiro quer dizer falso, né? O número zero, ele tem o valor booleano falso. A string zero não. A string vazia tem o valor booleano falso. Mas a string zero tem o valor booleano verdadeiro. Então eu vou converter isso para inteiro e depois eu vou converter isso para booleano. Então, nosso valor é a string zero. Se eu dou um int de valor, ele me retorna o inteiro zero. E se eu dou um bool de int de valor, ele vai me retornar aqui o boolean false. E é isso que eu quero. Eu vou colocar isso aqui. Então, primeiro eu peguei o valor, converti ele para inteiro. Depois eu peguei esse inteiro zero e converti ele para booleano. Relembrando, isso aqui não é a forma mais performática. Relembrando, isso aqui não é a forma com a melhor performance para você fazer isso, mas a intenção aqui é ser didático. Então, bool, int, valor. Vou fechar isso aqui. Bool, int, valor. Ok. Depois que ele fizer isso para cada uma das características desse animal, eu quero jogar dentro de um dicionário chamado animais esse cara. Então, eu vou pegar aqui, olha, vou criar um dicionário chamado animais e vou colocar aqui, olha, depois dele fazer todas essas características, eu vou dizer que animais, e vou passar o nome desse animal, porque a chave vai ser o nome, né? O nome a gente já pegou aqui, tirou do dicionário e jogou para variável nome. A chave desse dicionário vai ser o nome, que nem está aqui no exemplo de escorpião. E o valor vai ser justamente o animal. Não confundir o dicionário animais com o dicionário animal. Aqui está no plural, foi um dicionário que a gente criou para armazenar todos os animais, a gente deu esse nome para ele, e a gente criou um dicionário chamado animal para ter só cada um dos animais. Então, o animal vai ser um dicionário vazio, onde a gente vai popular ele com todos esses valores, e a gente vai jogar ele aqui dentro do dicionário animais. E a chave vai ser nome. Então vai ficar exatamente desse jeito. Animais, escorpião, tem pelo, tem penas, característica, etc e tal. Eu vou, só para mostrar como é que fica o escorpião, eu vou dar um break aqui, que vai fazer ele interromper esse for daqui, né? Esse for já acabou, esse for estava rolando ainda, para a gente rodar só a primeira linha para mostrar como está funcionando, tá? Então, Python, quiz.py. Eu não imprimi, é lógico que ele não vai me mostrar, vou dar um print aqui, animais. Eu vou melhor ainda, existe um camarada chamado pprint, que ele imprime de forma mais bonitinha, mais organizada, tá? Vou usar ele só para exibir. Então, pprint animais. Beleza. E aí ele retornou aqui pra gente, tá vendo? Escorpião, um dicionário onde a chave é o nome do animal
E o valor é um novo dicionário onde cada chave é característica. Há momento seu filhote, melhor amigo do homem, e por aí vai. Cada uma das coisas aqui. Beleza. Ok, posso apagar isso aqui, posso apagar esse break, que foi só pra gente mostrar esse animal. E a gente vai continuar desenvolvendo nosso programa. Antes disso, eu queria melhorar isso daqui. Ao invés de eu fazer esse for, tem uma coisa chamada Dict Comprehension. Na verdade, a gente tem uma outra coisa chamada Generator Expressions. O que é isso? É uma expressão que gera um valor. Ao invés de eu criar um dicionário em branco, fazer esse for aqui, jogar cada uma das coisas e jogar aqui dentro, eu poderia simplesmente dizer que animais, nome, vai ser igual ao dicionário novo que eu estou acabando de criar aqui, que vai ter como chave a característica, como valor o bool do int de valor, para cada característica e valor em linha.items. Olha, isso aqui que eu fiz aqui em cima é a mesma coisa do que isso aqui que eu fiz aqui embaixo, tá? Então, aqui, direto na minha linha, eu estou convertendo tudo isso e jogando aqui para dentro. Eu criei uma expressão que vai fazer isso aqui. Então, eu estou dizendo que vou ter um dicionário que cada conjunto chave-valor vai ser pela variável característica e o bool de int de valor para cada característica e valor na linha. Então, ele faz isso aqui, ao invés de fazer dessa forma, vai ter o mesmo resultado. Eu gosto muito de usar Dict Comprehensions e List Comprehensions. Depois que você está acostumado, para mim, eles se tornam até mais legíveis do que a outra forma. No início é um pouquinho mais difícil, mas para quem já está acostumado com Python, pode acreditar que isso aqui é mais legível do que isso aqui. Isso aqui poderia estar até mesmo na mesma linha. A gente quebra a linha só para poder visualizar melhor. Dentro do Dict Comprehension, você pode escrever ele dessa forma. Ficando uma linha horrível, gigante, onde, enfim, eu não acho isso aqui tão legal. Eu prefiro quebrar isso aqui e poder visualizar isso aqui de uma forma melhor. Quando a gente for falar de PEP8, PEP8, aqui no canal a gente vai falar sobre o tamanho da linha, que existem algumas convenções em relação a isso, mas por enquanto eu estou só prezando pela estética mesmo. Então eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui de cima já resolveu isso pra gente. Depois de tudo isso, eu vou criar uma lista com todas as minhas perguntas. Na variável linha, a gente ficou com chave e valor, né? Sendo que a chave é as características do animal, são as perguntas, e o valor é a resposta. Então eu vou criar aqui, depois desse for, olha, ele vai rodar cada uma das linhas do meu arquivo. Quando ele terminar na última linha, eu vou dizer que perguntas é igual a linha.keys. Isso aqui vai retornar para mim um iterable com todas as linhas, com todas as chaves das linhas. Então, no caso, todas as características. Eu vou de cara transformar isso aqui numa lista, até para você poder visualizar de novo. Eu vou imprimir isso aqui. Então ele retornou todas as perguntas dentro de uma lista, tá vendo? Beleza. Agora eu vou criar um mapa, e a intenção desse mapa é a gente ter todos os animais possíveis naquela situação, para aquela pergunta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro fazer um exemplo, que nem eu fiz isso aqui em cima, que eu até posso apagar, mas eu vou deixar aqui se eu precisar mostrar de novo. Então eu vou fazer um mapa que ele vai ser basicamente, a chave vai ser qual é a pergunta, então tem pelo, e eu quero que o valor dele seja um set com todos os animais que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, tem pelo, ele vai ter um set onde vai ter aqui cachorro, sei lá, enfim, outros animais com pelo, não tô conseguindo pensar hoje, mas enfim, animais que têm pelo, cada um deles e por aí vai. Então, na outra pergunta, tem pena, ele vai exibir cada um dos que tem pena, sei lá, por aí vai. Beleza, então primeiro eu vou iniciar esse mapa, eu vou deixar ele aqui comentado, né? Lembra que a tralha no início da linha comenta aquela linha e faz com que ela não seja lida pelo programa. O programa entende que ele é só um comentário e isso aqui não vai ser executado. E vou criar um mapa de verdade aqui, né? De forma dinâmica, a gente não vai escrever cada uma das coisas. Então o mapa é igual. Aqui eu já vou de cara fazer um Dict Comprehension, sem fazer primeiro for e depois transformar ele no Dict Comprehension. A chave vai ser a pergunta, e o valor vai ser sempre um set em branco. Por que eu estou usando set assim e não estou escrevendo isso aqui? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Tanto o set quanto o dicionário, eles usam chave, certo? Então, isso aqui, para o Python, é um dicionário. E isso aqui, para o Python, é um set, é um conjunto. Então, quando eu quero criar um vazio, quando eu só abro e fecho, para o Python é um dicionário. Se eu quero iniciar um conjunto vazio, geralmente eu vou usar só o set.
E aí o Python entende que isso é um set. Ok, vou encerrar aqui. Então, a chave vai ser a pergunta, o valor vai ser um set vazio por enquanto. E eu vou colocar aqui que isso aqui é para cada for pergunta em perguntas, né? Aqui eu tenho essa lista de perguntas. Agora nem preciso converter mais para lista, eu tinha convertido só para facilitar. Eu tenho essa lista de perguntas aqui e eu estou criando um mapa onde a chave dele, né, esse é um dicionário com o nome mapa, a chave dele é a pergunta e o valor, por enquanto, é um dicionário em branco. Vou colocar ele aqui na mesma linha, porque ele não tem necessidade de estar separado. Ok. E agora eu vou popular esse mapa. Eu vou dizer for nome, características, in animais.items. Aqui eu estou pegando para o nome, vai vir a chave do dicionário, por exemplo, escorpião, cachorro, etc. E características vai ser esse dicionário aqui de características, vai ter várias características. Então, 2 pontos, delimitando aqui o for, e para cada iteração desse for eu vou começar a popular aquele mapa, dizendo que para aquela pergunta, aqueles animais estão lá dentro. Então, for pergunta e resposta em características, ponto items. Então, estou no dicionário características, que é esse dicionário, é esse dicionário aqui de dentro. Eu estou passando para pergunta esse valor e resposta esse valor. E eu vou colocar dentro daquele mapa. Eu vou dizer que o mapa, dentro de pergunta, vai receber o item, nome do animal. E caso a resposta seja sim, eu vou adicionar no mapa aquele cara. Então, if resposta é um true ou um false, if resposta, eu vou colocar aqui mapa, a pergunta é a chave, né, do mapa. Eu vou dar um ponto add, lembra que cada valor desse mapa é justamente um conjunto. Vou dar um ponto add para adicionar um elemento naquele conjunto e vou passar aqui o nome do animal. Então, nesse mapa, o que eu vou estar fazendo aqui? É exatamente o que eu mostrei aqui em cima, né? Tipo, a chave do mapa, desse dicionário chamado mapa, tem pelo, e o valor é um conjunto com todos os animais que tem pelo. Então, isso vai ser para cada uma das perguntas, ele vai fazer isso dinamicamente, criando uma linha para cada uma delas. Ok, e eu vou construir mais um item que vai ajudar a gente, que vai ser basicamente possibilidades. Na variável que eu estou chamando de possibilidades, eu vou colocar quais são as possibilidades que ainda estão no jogo, ou seja, quais animais ainda não foram descartados pelas respostas negativas ou positivas que o usuário respondeu. Então, possibilidades, por enquanto, o usuário não respondeu nada ainda, vai ser animais.keys, né? Eu vou converter isso aqui para um conjunto. Então, eu estou dizendo que todas as minhas possibilidades são todos os animais. Né? Animais.keys, os keys são as chaves, são os nomes dos animais. Então, possibilidades são todos os animais por enquanto. Agora sim a gente vai começar a interagir com o usuário. Então, eu vou botar aqui para cada pergunta em perguntas. Eu poderia embaralhar essas perguntas para serem exibidas de forma aleatória. Fica aí para você fazer em casa, então, depois que você terminar de fazer o programa. Seria bem interessante. Mas de início eu vou botar ele na ordem que as perguntas estão definidas. Para cada pergunta em perguntas, a gente vai perguntar para o usuário: esse animal tem pelo? Esse animal tem pena? Então, eu vou colocar aqui, resposta é igual a input, e aí vai ser uma f-string, lembra da f-string? É uma string onde eu consigo colocar elementos pythônicos lá dentro. Eu vou dizer esse animal, e aqui vai ser a pergunta, e uma interrogação, e um espacinho para dar para o usuário responder. Então, quando a pergunta for tem pelo, ele vai exibir a string esse animal tem pelo. Quando a pergunta for voa, ele vai exibir esse animal voa. Então, ele coloca aqui dentro dessa chave, entre essas chaves e pergunta, ele vai colocar aqui dentro a própria pergunta. Ok, então, eu vou perguntar para o usuário vai me responder, e essa resposta vai ir para a variável resposta. E aí eu vou pedir para o usuário responder eu vou colocar aqui s/n, né? Para ele dizer sim ou não com s/n. Só responder s ou n. Então, eu vou ver aqui, se a resposta foi não, eu vou fazer o seguinte, lembra que eu tenho aqui esse dicionário, não, desculpa, esse conjunto chamado possibilidades, que tem todas as possibilidades que ainda estão no jogo, né? No caso, no início, são todos animais. Se o usuário respondeu que não, eu vou tirar das possibilidades todos os animais que sim dessa característica. Por exemplo, se a pergunta feita foi voa e o usuário respondeu não, eu tenho que tirar pássaro das possibilidades. Eu tenho que tirar tudo aquilo que voa de possibilidades, porque ele respondeu que não.
Então, eu vou pegar essas possibilidades e vou remover todos aqueles que têm a característica que foi perguntada. No exemplo do voa, eu vou tirar todos os que voam. No exemplo do tem pelo, eu vou tirar todos os que têm pelo. Então, como é que eu sei qual é a pergunta? Está na variável pergunta. Então, eu vou tirar todos que têm essa característica daqui. Por isso que a gente criou esse dicionário chamado mapa. Aqui diz todo mundo que tem pelo, todo mundo que voa, todo mundo que tem pena. Então, eu vou pegar aqui possibilidades. Vou dizer que possibilidades menos igual mapa pergunta. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é menos igual é a mesma coisa que igual possibilidades menos, certo? Então, eu estou retirando do meu... Eu já ia falar dicionário de novo. Do meu conjunto possibilidades todos os animais que têm essa característica, né? Mapa, pegando a chave pergunta, o valor é um conjunto também com todos que têm essa característica. Então, eu estou tirando daqui. Lembra a diferença de conjuntos da escola? É essa operação que a gente está fazendo. Pegando um conjunto que tem 5 elementos e pegando alguns outros elementos e tirando desse. Mesmo que aquele elemento não esteja mais aqui, tudo bem. O que ele vai fazer aqui é a diferença, ou seja, possibilidades vai ficar com todos os elementos que estavam lá, desde que não estejam aqui, né? É uma operação básica de conjunto. Se o primeiro conjunto... Eu vou relembrar isso aqui, vamos lá. Se o primeiro conjunto tivesse 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, o segundo conjunto tem 1, 3, 5, 7, 9, e eu quero tirar isso aqui, se eu fizer A menos igual a B, ele tirou de A todos aqueles que estão em B. Então, se eu dou um A de novo, só restou 2 e 4, né? Todos esses elementos que estavam aqui foram retirados. Os que não estavam, ele simplesmente ignorou, manteve no A tudo que não estava no B. Isso é uma diferença entre conjuntos. Ok, retiramos possibilidades, e se a resposta for sim, a gente vai fazer algo bem parecido, né? Só que ao invés da gente fazer a diferença, a gente vai fazer a interseção entre esses conjuntos. Então, S, eu vou dizer que possibilidades, e aí eu uso o E comercialzinho aqui, o AND, né? O Shift 7 no nosso teclado ABNT, igual mapa pergunta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou retirando todos os que não estão aqui agora, né? Aqui a operação é inversa. Vou voltar lá no Python, no terminal interativo. Mesmo exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E o B sendo igual a 1, 3, 5, 7, 9. E vou dizer aqui, olha, A, Shift 7 igual B. Olha o que ele fez. Ele deixou em A só o que tinha em B. Isso aqui foi a interseção dos conjuntos, né? Todos os elementos que estão nesse e que estão nesse aqui é o que ele fez. Bom, o grosso do programa já está pronto. A gente ainda vai fazer algumas melhorias. Mas eu vou aqui no final exibir print possibilidades, com as possibilidades que restaram. Então eu vou rodar aqui, pensando no animal aí. Foi, pensei. Pensou? Ele tem pelo? Sim. Ele tem penas? Não. É um ovíparo? Não. Amamenta seu filhote? Sim. Ele voa? Não. É aquático? Não. É um predador? Não. Ele tem dente? Sim. Vertebrado? Sim. Venenoso? Não. Tem barbatanas? Não. Ele tem patas ou pernas? Sim. Ele tem 6 patas? Não. Ele tem 5 patas? Não. Ele tem 8 patas? Não. Ele é um quadrúpede? Yes. O programa perguntou se é um bípede e ele tinha acabado de perguntar se é um quadrúpede. Não existe nenhum animal, provavelmente, nessa lista que seja quadrúpede e bípede. Tem uma coisa aqui muito séria que a gente já poderia ter melhorado. Provavelmente, das características que a gente colocou ali de ter pelo, nenhum deles tinha barbatana. Nenhum deles eram, talvez alguns fossem venenosos, mas enfim. Ele está perguntando literalmente tudo para o usuário, sem ter necessidade. Vamos parar um pouquinho, vamos melhorar o programa com eles, depois a gente volta. Vou parar aqui e a gente vai melhorar aqui agora esse programa. O que eu quero fazer? Eu não quero fazer uma pergunta para o usuário que eu sei que a resposta é não, ou que eu sei que a resposta é sim. Porque se o animal já é quadrúpede, por que eu vou perguntar se ele tem 8 patas? Sabe? Não faz sentido para a gente fazer isso. Então, a gente vai, antes de fazer a pergunta, vai checar algumas coisas aqui. A primeira delas é que se não existe uma interseção entre as respostas daquela pergunta e as possibilidades, eu não preciso perguntar isso para o usuário. Então eu vou dizer literalmente isso. If not mapa pergunta e
possibilidades. Eu vou colocar um parênteses aqui para facilitar a visualização disso daqui. Eu vou continuar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que se não existe uma interseção entre todos os animais que têm essa característica e todos os animais que são possíveis ainda, eu não preciso perguntar. Se na minha lista eu ainda não tinha nenhum animal de 8 patas, eu não precisava perguntar para o usuário se aquele animal tinha 8 patas. Eu sei que a resposta é não. Então, eu não vou perguntar. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Se não existe interseção entre os dois, ou seja, se não existe nenhum elemento em comum, é a mesma coisa que eu fiz aqui com a interseção. Se não existe nenhum elemento em comum, continue. O continue é uma instrução dentro do for que faz com que eu pare esse ciclo e vá para o próximo. Então, o for pega cada uma das perguntas, joga para a variável pergunta e executa. Quando ele vê um continue, ele volta para cá. Né? O certo é ele vai executar essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Só que se ele chegar aqui no continue, ele volta para cá. E ele só cai no continue se não houver interseção. Vamos rodar de novo, já vai melhorar um pouco mais. Eu já vou fazer logo a segunda melhoria. Uma outra situação é que se eu chegar no ponto que eu só tenho mais um animal, que só existe mais um animal na minha lista, eu não preciso continuar fazendo isso. Então, se eu, depois de responder, atualizei possibilidades, vou perguntar, o len de possibilidades é igual a 1, ou seja, só tem mais um animal ali, eu não preciso perguntar mais nada para o usuário. Eu posso direto dar um break. O que o break faz? Ele interrompe o for de verdade. Enquanto o continue vai para o próximo ciclo, o break interrompe de vez e sai do for, volta aqui para a esquerda, né? Para de executar o que está aqui dentro e volta aqui para a esquerda para executar o que vem depois do nosso programa. Então vamos lá de novo. Esse animal tem pelo? Tem. É um ovíparo? Não. Ele amamenta seu filhote? Sim. Ele voa? Não. Ele é aquático? Não. É um predador? Não. Ele tem dente? Sim. Ele é vertebrado? Sim. Tem patas? Sim. Ele é um quadrúpede? Sim. Percebe que agora ele não fez mais a pergunta de se tem 6 patas, tem 5, é um bípede ou qualquer coisa do tipo, porque não existe interseção entre essas coisas. E se ele já sabe que é um quadrúpede, ele não vai perguntar se é um bípede, porque não tem nenhum bípede e quadrúpede com todas as características que já foram respondidas. Então ele só pergunta agora o que é realmente necessário. Ele não perguntou se tem barbatana, quando eu falei que não é aquático e por aí vai. Ele tem rabo? Sim. Tem. Ele é doméstico? É. É um mamífero? Sim. Ele costuma correr em uma rodinha? Não. Não. É conhecido como o melhor amigo do homem? Sim. Aí ficou meio óbvio, e o animal era um cachorro. Então, esse é o programa, ele pega cada uma dessas coisas, é uma coisa bem simples mesmo, condicional. Isso aqui não tem nada, nenhum mistério por trás, a gente só iterou tudo e foi vendo as condições e trabalhando com conjuntos, né? Pegando o conjunto de possibilidades e tirando cada uma das respostas. Para você visualizar, eu vou colocar aqui, sempre a cada ciclo, quais são as possibilidades que ainda estão no jogo. Só para ficar mais simples, você entender o que está acontecendo. Eu vou repetir o exemplo do cachorro. Percebe? Ele imprimiu todos os possíveis de início, né? Quando eu falei que tem pelo, ele já diminuiu a lista. Quando eu falei que não é um ovíparo, ele já diminuiu a lista. Ele está fazendo exatamente essa operação aqui, né? Quando é não, ele remove, ele faz a diferença entre os conjuntos. E quando é sim, ele faz a interseção entre os conjuntos. Ele amamenta seu filhote? O cachorro amamenta, já diminuiu. Ele voa? Não, então ele já diminui. Ele é aquático? Não, já diminuiu a lista. É um predador? Não, já diminuiu. Ele tem dentes? Sim. É um vertebrado? Sim. Cadê a pergunta? Ele tem patas? Sim. Ele é um quadrúpede? Sim. Ele tem rabo? Sim. Ele é doméstico? Sim. Aqui já foi diminuindo. É um mamífero? Sim. E aí, percebe o número de perguntas que ele pulou? Porque ele vai entrando nesse ciclo de novo, vê que a pergunta não tem nenhuma resposta positiva e foi imprimindo tudo isso aqui. E o restante vocês já sabem, né? Então, aqui era um não, conhecido como o melhor amigo do homem, sim. Beleza. Esses animais que estão com uma barrinha assim é porque a gente não parou para achar uma diferenciação. Daria para adicionar mais uma pergunta que diferenciasse eles, mas eu não sou nenhum especialista em zoo ou coisas do tipo. Então a intenção aqui era ensinar Python e não, enfim, ter um grande tratado sobre animais. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado, eu espero que seja útil para você. Eu vou tirar esse print daqui para não ficar no programa. Espero que seja útil para você. Você pode melhorar isso aqui conforme você desejar, adicionar mais perguntas, fazer isso com personagens de um filme, de uma série, de um desenho animado, enfim.
Você pode trabalhar com isso aqui do jeito que você quiser, melhorar a exibição das perguntas para o usuário, melhorar a forma que a gente exibe a resposta, enfim. A intenção foi mostrar justamente todas essas características. Vou apagando esses comentários daqui que não faz sentido mais estarem aqui, eu coloquei só para exibir. Se você curtiu esse conteúdo, curte o vídeo aqui também, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. Comenta aqui o que você está achando e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.